Quero começar esta conversa com você reconhecendo algo importante. Sei que você está passando por momentos difíceis. Talvez você esteja enfrentando batalhas que ninguém vê. Talvez esteja carregando pesos que parecem impossíveis de suportar. E é exatamente por isso que hoje quero compartilhar com você uma verdade que pode transformar a sua perspectiva. Há uma passagem em Habacuque 3 que sempre me impressiona profundamente. O profeta diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Pense nisso. Abacuque está descrevendo a perda total. Ele está falando sobre quando absolutamente tudo dá errado. E mesmo assim ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor. Essa palavra todavia é poderosa. Ela representa uma escolha, uma decisão de confiar mesmo quando não há razão natural para ter esperança. Vamos ser honestos uns com os outros. A vida cristã não é uma estrada pavimentada sem obstáculos. Jesus nunca prometeu que seguir a ele seria fácil. Na verdade, ele disse exatamente o contrário em João 16. No mundo tereis aflições. Ele não disse talvez ou possivelmente. Ele disse terei. É uma certeza. Mas aqui está o que muitos de nós esquecemos. O sofrimento não é sinal de que Deus nos abandonou. Pelo contrário, muitas vezes é no vale mais profundo que ele trabalha de forma mais intensa em nós. Pense em José. Esse homem foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado, jogado na prisão e esquecido por anos. Se alguém tinha motivo para questionar onde Deus estava, era José. Mas o que descobrimos no final da história? Que Deus estava orquestrando cada detalhe, cada momento de dor, cada injustiça para um propósito maior. José mesmo reconheceu isso quando disse aos seus irmãos em Gênesis 50: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. O que você está enfrentando hoje pode parecer destruição, pode parecer o fim, mas eu quero que você considere algo. E se Deus estiver preparando você para algo que você nem sequer pode imaginar? E se Ele estiver refinando você, moldando seu caráter, fortalecendo sua fé para uma missão futura? O salmista, no Salmo 119, declara algo surpreendente. Foi bom para mim ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Ele não disse que o sofrimento foi confortável. Ele disse que foi bom, porque através dele, ele aprendeu algo que não poderia ter aprendido de outra forma. Aqui está uma verdade difícil que todos nós precisamos enfrentar. Muitas vezes, nosso maior problema não é o desafio em si, mas nossa tentativa desesperada de controlá-lo. Provérbios 3 nos diz claramente: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Mas o que fazemos na prática? Oramos sim, mas ao mesmo tempo já estamos planejando nossos próprios esquemas. Já estamos tentando manipular circunstâncias, forçar portas, tomar atalhos. E no processo perdemos a paz que Deus prometeu. Isaías 26 diz: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Perfeita paz. Não uma paz parcial. Não uma paz condicional, mas uma paz perfeita que vem de manter nossa mente firmada em Deus. O problema é que queremos ser os arquitetos das nossas próprias soluções. Queremos ditar o tempo de Deus. Queremos escrever o final da história. Mas Isaías 55 nos lembra: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Quando você tenta controlar tudo, o que você está realmente dizendo é: Deus, eu não confio em ti o suficiente. Eu preciso ter as minhas mãos nisto. E essa atitude não só rouba sua paz, mas também impede que você veja o que Deus está tentando fazer. Pense em Abraão.
Deus prometeu a ele um filho, mas os anos passaram. E então Sara teve uma ideia. Por que não usar Agar? Parecia razoável, parecia uma solução prática, mas não era o plano de Deus. E aquela decisão de tomar o controle gerou conflitos que repercutem até os dias de hoje. Quando é que vamos aprender que nossos planos B nunca são melhores que o plano A de Deus? Então, o que significa realmente entregar tudo nas mãos de Deus? Não é apenas dizer, está nas mãos de Deus, enquanto interiormente você continua ansioso, planejando, preocupado. A verdadeira entrega é um ato de fé radical. 1 Pedro 5 nos instrui: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Note que não diz algumas ansiedades. Não diz as grandes ansiedades. Diz toda a sua ansiedade. E isso inclui aquela situação financeira que tira seu sono, aquele relacionamento quebrado que pesa no seu coração, aquele problema de saúde que te assusta, aquele filho rebelde que te preocupa, aquele sonho que parece impossível. Tudo. Absolutamente tudo. Mas como fazemos isso praticamente? Deixe-me sugerir 3 passos simples, mas profundos. Primeiro, reconheça sua incapacidade. Pare de fingir que você tem tudo sob controle. Admita diante de Deus: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não tenho as respostas. Eu não posso consertar isso sozinho. Há poder na humildade. Há libertação em admitir sua fraqueza. Segundo, declare a capacidade de Deus. Lembre-se de quem Ele é. Ele é o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que derrubou as muralhas de Jericó, o Deus que ressuscitou Jesus dos mortos. Se Ele pode fazer tudo isso, Ele pode lidar com o seu problema. Efésios 3 nos lembra que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Terceiro, descanse na sua fidelidade. Lamentações 3:22-23 declara: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Cada manhã é uma nova oportunidade de ver a fidelidade de Deus. Cada dia é uma nova chance de testemunhar sua provisão. E aqui está algo crucial. Entregar não significa que você fica passivo. Significa que você age com sabedoria, mas confia no resultado. Você faz sua parte, mas reconhece que o resultado final está nas mãos de Deus. Quando você genuinamente entrega tudo nas mãos de Deus, algo sobrenatural acontece. Você experimenta o que Filipenses 4 descreve. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede todo entendimento. Isso significa uma paz que não faz sentido nas circunstâncias. Uma paz que o mundo não pode oferecer. Uma paz que permanece mesmo quando a tempestade está rugindo ao seu redor. Lembro-me de quando Jesus estava no barco com os discípulos e uma grande tempestade se levantou. Enquanto os discípulos experientes entravam em pânico, achando que iriam morrer, onde estava Jesus? Dormindo tranquilamente. Por quê? Porque ele tinha a paz perfeita. Ele sabia quem estava no controle. E quando eles o acordaram em pânico, ele simplesmente levantou e disse: aquietai-vos. E o vento obedeceu. As ondas se acalmaram. E então ele fez uma pergunta penetrante: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Essa mesma pergunta ecoa até nós hoje. Por que estamos com tanto medo quando o Mestre está no barco conosco? Por que achamos que vamos afundar quando aquele que controla os ventos e as ondas está ao nosso lado? João 14 registra as palavras de Jesus: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. A paz de Jesus não depende de circunstâncias externas. Ela vem de uma conexão interna com Ele. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, com as costas sangrando dos açoites, presos em grilhões, o que eles fizeram? Eles cantaram louvores a Deus. À meia-noite, no momento mais escuro, eles escolheram adorar. E Deus respondeu com um terremoto que abriu todas as portas.
Sua adoração no meio da aflição pode ser a chave que abre as portas da sua prisão. Quero encerrar com uma reflexão final. Romanos 8:28 não é apenas um versículo bonito para colocar em quadros. É uma promessa viva. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas, não apenas as coisas boas, não apenas as coisas que fazem sentido, mas todas as coisas. Até mesmo aquilo que você está enfrentando agora, aquilo que parece estar destruindo você, Deus pode usar para o seu bem. Você não precisa entender como. Você não precisa ver o caminho completo. Você só precisa confiar naquele que conhece o fim desde o princípio. Agora vamos orar juntos. Pai Celestial, venho diante de Ti neste momento, não com respostas, mas com entrega. Reconheço que tentei carregar fardos que nunca foram meus para carregar. Tentei controlar situações que estão além do meu controle. E no processo, perdi minha paz. Senhor, hoje eu escolho entregar tudo nas Tuas mãos. Meus medos, minhas preocupações, minhas ansiedades. Entrego minha situação financeira, meus relacionamentos, minha saúde, meu futuro. Tudo o que me pesa, deposito aos Teus pés. Peço que me ensines a confiar em Ti de verdade. Não apenas com palavras, mas com uma fé que permanece firme, mesmo quando não vejo o caminho. Dá-me a coragem de Abacuque, que escolheu se alegrar em Ti mesmo quando tudo parecia perdido. Preenche-me com Tua paz, aquela paz que excede todo entendimento. Que eu possa dormir tranquilo, sabendo que Tu estás no controle. Que eu possa enfrentar cada dia com confiança, sabendo que Tua misericórdia se renova a cada manhã. Senhor, mesmo que o desafio permaneça por mais tempo do que eu gostaria, ajuda-me a permanecer fiel. Mesmo que a resposta demore, ajuda-me a continuar confiando. Porque eu sei que Teus planos são maiores que os meus. Teus caminhos são mais altos que os meus, e Tua fidelidade nunca falha. Obrigado porque na aflição, Tu estás comigo. No vale da sombra da morte, Tu estás comigo. Na tempestade, Tu estás comigo. E por isso não temerei mal algum. Em nome de Jesus, que é minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, eu oro. Amém. Lembre-se, sua história não termina no capítulo do sofrimento. Deus está escrevendo algo maior. Confie nele. Entregue tudo nas mãos dele. E descubra a paz que só ele pode dar. Que Deus abençoe você poderosamente. Amém.